Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? E hoje nós estamos dando continuidade à série de mensagens concernente ao maior amor que o mundo já presenciou. O amor de Deus para com a humanidade, narrado no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 3, verso 16, é um texto bastante conhecido, que os irmãos já sabem já de cor, salteado, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Nós falamos na mensagem anterior sobre o porquê. Por quê? Porque Deus me escolheu. O que foi que Deus viu em mim? E hoje nós vamos falar desse Deus. Sim, desse Deus que tem vários nomes, mas ao mesmo tempo vários atributos. Atributos esse que nos faz hoje ouvir esta palavra e estar de pé para prosseguir na caminhada. Amém? Mas antes, porém, eu quero te convidar a orar comigo. Sim, orar junto comigo, para que nós possamos, apresentar a Deus essa palavra e para que fale a tua alma. Certamente eu sei que Deus, sim, o teu Deus, Ele tem uma palavra ao teu coração. Amém? Amado Deus, bendito Pai, Senhor da glória, Deus que tudo pode, tudo faz e que tudo vê. Te pedimos ao Senhor perdão de todos os nossos pecados, para que assim nos tornemos dignos, ó Deus, de merecer ser um porta-voz da Tua glória. Aquieta a nossa alma, fala conosco e trata com a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Amados, quando a gente fala em Deus, a gente percebe que é um nome muito, forte, Deus. Infelizmente muitos querem e muitas vezes querem ser adorados. E eu não falo aqui em termos de religião, mas eu estou falando em termos de quem de fato merece uma adoração sincera, verdadeira, porque desde o início, desde os primórdios, que nós vemos Deus tentando se relacionar com o ser humano. Isso iniciou-se lá em Gênesis, quando Deus, toda virada da tarde, Ele descia para conversar com Adão. E, o privilégio que Adão teve, poucos, ou melhor, ninguém nunca terá. Sabe por quê? Porque ouvir Deus, ver Deus, ser tratado e ser cuidado por Deus. Certamente nós hoje somos, mas em termos de, ter um cuidado mais especial, porque até então naquele tempo só existia Adão e Eva. E quando eu olho para tudo isso, eu percebo o quanto nós desperdiçamos oportunidades. Sim, como assim, pastor? Não estou entendendo. A gente desperdiça a oportunidade de ser feliz quando muitas vezes quer abandonar a Deus, um Deus tão perfeito, um Deus tão fiel, um Deus tão maravilhoso. Ninguém pega Deus de surpresa. E Deus é o único que quando promete, Ele cumpre. Quando diz que vai fazer, Ele faz. A saber, Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, Deus falaria e não cumpriria? E muitos têm dúvida sobre esse texto. Por quê? Porque o homem em si, ele promete e não cumpre. O homem em si, ele diz que vai fazer e não faz. Ele tem duas palavras, ele muda conforme muitas vezes a influência ou valores. Mas Deus não está nem aí preocupado se você tem, se você não tem, se você é, se você não é. Porque na verdade, o que Deus mais
preza é cumprir com a palavra dele na tua vida, sabe? Às vezes a gente fica muito inquieto ou inquieta, se preocupando com o que alguém pensa, mas a gente, sabe, muitas vezes não para imaginar o que Deus pensa ao nosso respeito. Jeremias 29 vai dizer o próprio Senhor usando a boca do profeta Jeremias, dizendo: olha, eu sei o pensamento que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal. Deus tem um projeto já pronto, elaborado, autenticado pelo céu. E ninguém, mas ninguém, vai impedir o que Deus tem na tua vida. Ninguém. Talvez você muitas vezes se ache tão pequeno para um projeto tão grande, mas o Senhor hoje brada para te dizer. Eu podia saber, falar dos nomes de Deus, Jeová Nissi, Jeová Sabaote, Jeová Shalom, Jeová Tisinikene. Eu poderia muito bem falar, mas eu prefiro falar, sabe de quê? Do que Deus é capaz de fazer na tua vida. Quem realmente pode mudar a tua história? Quem tem o poder de entrar na tua vida? Ah, pastor, mas o médico disse que só tem alguns dias. Mas Deus, ele confunde a medicina. Ah, pastor, mas eu já tentei, já coloquei currículo, eu já fui para um lado, já fui para o outro, já falei com indicação. Você já falou para Deus te indicar para um emprego? Oh, glória! Amados, Deus é simplesmente sobrenatural. Lucas 1,37 diz que porque para Deus nada é impossível. Para mim é difícil. Eu acho que não tem jeito. Eu acho que não vai dar certo. Mas para Deus, quanto mais errado estiver dando para mim, mais certo está dando para Deus. Como assim, pastor? Não estou entendendo. É porque Deus é o único que tem um caminho no meio da tormenta, conforme cita a Bíblia no livro do profeta Minor Naum. Deus é aquele que tem um caminho na tormenta. Olha para aí. Então, eu sugiro hoje você aquietar a tua alma, aquietar o teu coração, aquietar, sabe, o teu viver. Porque quando eu olho para tudo que Deus representa, tudo o que Deus tem feito ao nosso viver, eu percebo de que eu preciso confiar mais nele. Eu preciso, sabe, acima de tudo, crer. Eu preciso, acima de tudo, entender de que Ele está no controle de tudo. Deus tem muitas características, inclusive características como um pai. Talvez você é igual a mim, que o Senhor guardou, tomou para si o seu pai, mas hoje eu tenho um Deus como o meu pai. Hoje eu tenho um Deus que cuida de mim, não que meu pai não me amasse nem cuidava, sempre cuidou, mas eu prefiro saber que Deus tem um cuidado maior. Então, quando a gente olha do conceito de Deus, a gente vai ver que muitas coisas fogem ao conceito convencional sobre a paternidade de Deus. A maioria das pessoas acredita que Deus é pai de todos os seres humanos, mas de acordo com a Bíblia, pensar assim está errado. Deus nos adota como filhos quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Antes disso somos criaturas, Efésios 1, 3 ao 5. Mas com tudo isso, a gente precisa ver que Deus não se esquece de nós, que Deus, certa feita, em alguns momentos Ele vai nos disciplinar. Deus, Ele também vai nos passar segurança. Deus, Ele também vai nos libertar. Mas tudo isso é se eu quiser, é se eu permitir, porque a nós é dado livre-arbítrio. Ah, pastor, mas eu quero fazer o que eu quero da minha vida e não sei o que. Sim, mas você consegue viver sem Deus? Eu acho que não. Porque quando a gente olha para tudo isso, nós percebemos um amor tão grande quanto esse amor de Deus. A gente vai perceber que não existe ninguém maior do que Deus. Há muitos que, sabe, tem medo de ciclano, de fulano, de beltrano. Eu
sinceramente, preciso entender que se eu estou com Cristo, com Deus, eu tenho a certeza de que eu vou vencer. Paulo vai escrever aos irmãos em Filipenses capítulo 4, versículo 13, Filipenses 4, 13, olha só o que diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso tudo em Deus, na presença de Deus, vivendo com Deus. E ainda que muitas vezes eu não consiga entender como vai ser, como é ou como será, acredite, Deus já tem o projeto pronto, estabelecido e determinado. Isaías 43, 19 diz: glória a Deus, eis que eu farei uma coisa nova. Mas Isaías 43, 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém. Ninguém pode impedir o agir de Deus em nossas vidas. Ninguém pode ter certeza disso. E eu tenho certeza que Deus, Ele já está fazendo algo grande e maravilhoso. Amém? Deixa eu estar mandando aqui um abraço muito especial para a irmã Elizabeth, da cidade de Ladário. Elizabeth, da cidade de Ladário. Um abraço para a serva do Senhor. Um abraço também, glória a Deus. Um abraço para a irmã Solange também. Solange, tá certo? Irmã Solange, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe seus sonhos, seus projetos, para a glória de Deus. Que Deus também possa abençoar você, meu amado, minha amada, que estar aí, sabe, inquieto, inquieta, querendo saber como vai ser ou como será, mas de uma coisa eu te garanto, Deus, Ele já fez, já tem tudo determinado para fazer em teu viver. Aquieta o teu coração, aquieta tua alma. Deus está agindo ao meu e ao teu benefício. E muitos verão e procurarão saber como foi, como é. E você vai dizer: Jesus entrou na minha história. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Oh glória! Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Tá bom? Quando estiver aí, sabe, querendo ouvir a palavra de Deus, vai lá no YouTube e tem lá o canal Bíblia na Mão e Palavra no Fogão. Também tem lá no YouTube o canal do Cafezinho com Jesus. Cafezinho com Jesus, na direção do meu amigo pastor Alex. Amém? Próxima mensagem que estaremos falando é sobre o maior dos mandamentos. Qual é o maior dos mandamentos? O que é que você acha que significa? Amém? Dando continuidade a essa série de mensagens sobre os detalhes. Os detalhes, glórias a Deus. Detalhes de João capítulo 3, verso 16. Oh, glórias a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Oh, glória.